Olá, meus amigos, uma ótima noite a todos vocês. Estou aqui de volta com o programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Esse vídeo você só assiste aqui. Então você que está passando aqui pelo meu canal e sem querer estar assistindo esse vídeo agora, eu convido você a clicar aqui do lado, aqui tem esse botãozinho vermelho, se inscreva no meu canal, dê essa força para mim. Sabe o que eu faço? Eu sempre gosto de pessoas que estão começando com seus canais no YouTube, no Kawaii, no TikTok, seja onde for, Instagram. Eu gosto de ajudar essas pessoas. Eu me inscrevo em tudo quanto é tipo de canal que as pessoas pedem, porque eu também peço isso. Eu acho que é tão gostoso a gente poder ajudar alguém e quando as pessoas retribuem se inscrevendo, é uma alegria tão grande para mim. Cada seguidor, desculpa, cada seguidor que eu recebo aqui no meu canal, para mim é uma satisfação muito grande de poder receber vocês aqui. Então se inscreva, não custa nada, é só clicar no botão, ativar o sininho e você vai receber todo o meu conteúdo do meu programa aqui, exclusivo para você, ok? E você que já é inscrito, que me assiste, que me acompanha, o meu muito obrigado pela sua participação sempre aqui comigo. Quero falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, sobre a repercussão da vitória do Corinthians contra o Cruzeiro. O Corinthians jogou ontem com o Cruzeiro na Neoquímica Arena, ganhou de 2-1, gols do Matheus Araújo e Roger Guedes, para variar. Roger Guedes sempre marcando o seu golzinho lá no Corinthians, né? E para nossa alegria, Roger Guedes, artilheiro do Corinthians no ano de 2023. Alguns assuntos que eu queria comentar com vocês. Logo de cara, já quero falar sobre Matheus Araújo, sobre tudo aquilo que estão falando do Matheus Araújo hoje. Eu vou dar minha opinião, se você quiser deixar a sua opinião, pode deixar também, porque será muito importante para mim aqui. Já vi muita gente falando que o Matheus Araújo é isso e aquilo. Calma, gente, é um menino, é novo, entrou, ele ajudou a equipe do Corinthians no segundo tempo, porque o primeiro tempo do jogo do Corinthians e Cruzeiro dava assim, sono em assistir o primeiro tempo do jogo do Corinthians. Não tinha motivação para a gente assistir o jogo. Nenhum dos dois goleiros trabalhando, o jogo trancado no meio de campo, bola da defesa para o ataque, mas do ataque para a defesa não saiu, os goleiros não participaram, não chutaram uma bola, a não ser o Matheus Bidu, que é outro que eu quero falar também para vocês, né? A não ser um chute do Matheus Bidu no primeiro tempo, fora isso, nada, um jogo morno, feio. Aí no segundo tempo, com a saída do Juliano, a entrada do Matheus Araújo, ainda no primeiro tempo, né? E depois o Cantillo entrando no lugar do Rony, melhorou o Corinthians. O Corinthians foi outra equipe, né? Agora, Fernando Lázaro, por que você, nas duas últimas partidas, você percebeu, ou será que não percebeu, que o Cantillo está jogando melhor que o Rony? Será que não está na hora de dar uma oportunidade ao Cantillo para que ele possa sair jogando? Eu vou ser bem sincero, eu não gosto do futebol do Cantillo, acho um jogador, não sei, eu não consigo entender o futebol do Cantillo. Mas nas duas últimas partidas ele jogou bem, ele está conseguindo distribuir, ele tem um melhor passe que o Rony. O Rony não é um mau jogador, o Rony é um bom jogador. O Rony sabe jogar futebol. O problema do Rony é um fundamento que você, Fernando Lázaro, tem que trabalhar no menino. Você tem que ensinar, isso é que faz um bom treinador numa equipe. É fazer os jogadores evoluírem, principalmente o Matheus Araújo, principalmente o Pedro, o Barleta que está no time, o Rony que está no time, né? São esses jogadores que você, Fernando Lázaro, precisa fazer com que esses jogadores evoluam cada vez mais. O Matheus Bidu, que precisa evoluir, né? É você que tem que fazer isso com esses jogadores.
E o que o Rony precisa é um fundamento básico. Ele joga de cabeça baixa. Ele não sabe levantar a cabeça e olhar o que está acontecendo ao redor dele. Se ele está virado para um lado, ele está de cabeça baixa, ele só procura aquele lado do campo para passar a bola. Ele não levanta, ele não faz uma virada de jogo. Ele raramente, ontem ele deu fez um lançamento para o Fagner muito bem no primeiro tempo, mas assim, é raro o Rony fazer isso. E é um bom menino. Por que você não tira ele e não ensina esse fundamento? Ensina o Rony a jogar de cabeça erguida. Quem sabe você pode descobrir um excelente jogador, um excelente volante. O que falta ao Rony é isso, é levantar a cabeça, olhar o jogo que está à sua frente e não se desesperar com a bola nos pés. É só isso. Mas isso é quem que tem que ensinar ele? É você, Fernando Lázaro. Você e sua equipe técnica que tem que chamar o menino e ensinar. É chamar o Matheus Araújo agora, que jogou, se emocionou com o gol que marcou ontem, e falar, garoto, vai com calma, né? Ensinar o garoto as artimanhas do futebol, o que é o peso da camisa do Corinthians. Está certo que nasceu ali no terrão, é cria do terrão. É isso que o Fernando Lázaro precisa fazer com esses garotos. E a mesma coisa vai ter que fazer com o Christian Barletta. Christian Barletta ontem perdeu todas as divididas que ele participou. Não fez uma boa partida. Errou muitos passes. Jogou assim, eu acredito que ele estava nervoso no primeiro tempo. O segundo tempo ele deu uma melhoradinha, mas o primeiro tempo ele jogou, a bola fritava no pé dele, queimava o pé do Barletta, sentiu o peso da torcida, o que é ter 41 mil pessoas ali no seu cangote o tempo todo, sentiu, e agora é a mão do técnico que tem que ir lá e chamar o garoto do lado, chamar de lado e conversar com ele, mostrar para ele, olha, aqui é Corinthians. E vai lançando o garoto aos poucos, como você vai ter que fazer com o Matheus Araújo, com o Pedro. São esses jogadores aí que mostra a mão do técnico. Além da parte tática, é o técnico que tem que fazer isso aí. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu vou deixar muita gente de boca aberta e revoltado comigo. Mas eu vou falar porque eu acho que esses dias atrás eu vi uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo dando aula tática de futebol. E olha, eu fiquei de boca aberta de ver o Vanderlei Luxemburgo, o que este homem entende de tática de futebol. O que esse homem ainda pode oferecer ao futebol brasileiro. Está no esquecimento, no ostracismo. Será? Vou falar com vocês, depois vocês comentem aqui e me corrijam se eu estiver errado. Será que não seria a oportunidade ideal para o Duílio chamar o Vanderlei Luxemburgo para ser o técnico do Corinthians? Porque o Luxemburgo é cascudo, não tem medo de estrelas. O Vanderlei Luxemburgo, se você deixar o Vanderlei treinar uma equipe, ele vai dar resultado. Ele vai chamar o Fernando Lázaro e vai ensinar o Fernando Lázaro o que é ser um técnico de futebol. E ele tem muita lenha para queimar. Eu não sei o porquê ele saiu do Palmeiras, o último time que eu vi que ele dirigiu foi o Palmeiras. E ele foi campeão no Palmeiras e mesmo assim ele saiu. Eu não entendi a saída dele do Palmeiras, mas também, enfim, não estou aqui para falar disso. Mas eu acho que ele no Corinthians ele cairia como uma luva. Eu não sei o porquê que nenhum clube brasileiro dá uma nova oportunidade. Será que eu que estou errado? Eu que não entendo de futebol? Será que não tem como dar uma chance? Eu vi a entrevista, ele dando aula de futebol na televisão. Não é possível que na televisão ele entende muito de futebol e dentro do campo não rende nada. Não é possível. Eu acredito no Vanderlei Luxemburgo. Eu acredito que se colocar na mão do Vanderlei Luxemburgo, o Christian Barletta, o Rony, colocar o Pedro, quem mais? O Matheus Araújo,
Quem mais? Aquele menino, o Guilherme Biro, da base. Só aqui são 5 jogadores jovens que o Corinthians tem no seu elenco que pode render muito. O Bidu também, que não é jovem, mas e que jogou muito bem ontem, que na minha opinião estava entre os 3 melhores jogadores do Corinthians, Matheus Araújo, Bidu e o Fagner. Para mim, esses 3 jogadores foram os melhores em campo. Fagner participou claramente do primeiro gol do Corinthians. Ele que construiu toda a jogada do gol do Corinthians. Então não é possível que o Vanderlei Luxemburgo não pegaria esses jogadores e não daria um jeito neles. Eu acho que o Vanderlei ele ia pegar esse esquema, ia montar um esquema para o Corinthians sem contar com o Renato Augusto. Com o time que ele tem, eu me lembro muito bem, o Rincon era um 10 que jogava lá na frente. Ele tirou o Rincon da 10 e colocou ele para jogar com a 5, com a 8 no Corinthians. Ele voltou de volante para jogar ao lado do Vampeta. Arrebentou no Corinthians. Arrebentou. Ele mudou a posição do Rincon. O Rincon, ele foi assim, ele cresceu muito o futebol do Rincon, mas na mão de quem? Do Vanderlei Luxemburgo. Ou seja, eu acredito, não sei, posso estar errado, mas eu acredito ainda na força, no potencial do Vanderlei Luxemburgo, que tem muito a dar para o Corinthians. Eu acredito, né? Posso estar errado. Mas, enfim, o que mais que eu queria falar aqui? Falar um pouco também, rapidinho, do Fagner, para mim, um melhor lateral direito do Corinthians. Participou, eu estou falando da história do Corinthians, melhor lateral da história, né? Do Corinthians. E participou do gol do Corinthians ontem, do primeiro gol. Jogou, correu, batalhou. Ou seja, na minha opinião, hoje eu vi um Neto, um grande amigo, irmão, camarada, não o conheço pessoalmente, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo Neto. Falou que o Fagner é um jogador muito violento, que deveria ter sido expulso ontem. Eu não concordei com o Neto hoje. O Fagner joga futebol, é futebol de contato. Você tem que ter contato físico hoje. Se não tiver contato, vai jogar vôlei. 6 para um lado, 6 para o outro e acabou. Mas futebol é contato, é o tempo todo. Ou ele se protege ou ele vai cair e vai ficar machucado. Fagner, parabéns pelo jogo de ontem, você jogou muito bem. O Gil jogou muito bem ontem no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi ruim para todos, né? Jogou bem no segundo tempo, jogou bem na defesa e no ataque ele quase fez um gol, quase marcou um gol de cabeça. E o lance do gol do Roger Guedes foi lance dele, que ele cabeceou a bola e a bola entrou. O Matheus Bidu também jogou muito bem ontem. Correu, ele apoiou muito mais que o Fábio Santos. Ele vai muito mais ao ataque do que o Fábio Santos. Ou seja, na minha opinião, o Matheus Bidu jogou muito bem ontem e vai ser uma grande sombra para o Fábio Santos a partir de agora. Ok? É isso aí, rapaziada. Vídeo no canal, não vou me estender muito para não ficar muito longo. É isso aí, as novidades do Corinthians um dia depois do jogo contra o Cruzeiro. Tô junto com vocês, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, me ajude, curte, comente, compartilhe, se inscrevam, ativa o sininho para receber sempre os meus vídeos aqui. Obrigado pela presença de todos vocês, tamo junto, vai Corinthians!